toda uma série de reportagens que já foi publicada, inclusive, pelos nossos colegas dos outros Sim. jornais, mostrando, sim, que são vários e vários e vários casos de meninas oferecidas a Epstein ou que Epstein procurava. Então, existe toda essa rede absolutamente clara. O que nós estamos tentando agora mostrar e descobrir, na verdade, é a dimensão dessa relação de Epstein com o Brasil. Então, uma das matérias, e a partir de uma foto e não de um documento, é uma foto que traz uma prateleira, basicamente como essa aqui, e arquivos nessa prateleira. E nessa prateleira com arquivos, um deles tem uma etiqueta e está escrito Brasil. Aí, Gabi, a questão é a seguinte: esses 3 milhões de documentos que foram publicados, eles são, acima de tudo, e-mails. Aí a minha pergunta, e eu acho que a pergunta que deveria ser de todo mundo, eu pelo menos não guardo e-mails numa pastinha, né? Eu não imprimo os e-mails e guardo numa pastinha. Então, o que é que está ou estava naquela pastinha na prateleira de Epstein? Isso é muito importante a gente entender, então, que pode existir documentos que a gente hoje ainda desconhece. Então, essa é uma matéria que nós trouxemos. O fato de que Epstein guardava no seu escritório uma pastinha chamada Brasil. Esse era o fato, é o que estava ali na imagem. Um outro dado, também a partir de fotos, uma espécie de diário de uma garota que viaja com Epstein e uma das paradas que ela faz, segundo o diário, pelo menos, é o Brasil. Ou seja, ele viajava para o Brasil com algumas dessas meninas. Não era uma brasileira, mas era um destino que ele levava, eventualmente, essas meninas. Então, esse também é uma outra história. Hoje, ainda nós sabemos de outras histórias. Na terça-feira, nós publicamos, por exemplo, o próprio documento do Departamento de Justiça, perdão, de uma corte de Nova York, que recusou dar a Epstein o direito de ele aguardar julgamento em prisão domiciliar. Ele foi recusado. E nesse documento, eles usam como exemplo uma eventual fuga, o risco de fuga. E aí, entre essas alegações, é colocado um exemplo de alguém nos Estados Unidos que teria fugido para o Brasil, onde não há um acordo de extradição. E aí o juiz, no final, diz que, de fato, existe um risco de fuga de Epstein, e que ele, portanto, não seria liberado da prisão para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. E olha só, Gabi, 3 semanas depois do juiz ter negado a ele prisão domiciliar, ele é encontrado morto na cela. Então, obviamente, é uma das últimas decisões da justiça em relação a ele e cita, mais uma vez, o Brasil.